Bem, sejam todos bem-vindos, mais uma vez, ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Nós estamos no episódio 20 e ainda estamos falando sobre a doutrinação. Mas vamos continuar. Pergunta: a doutrinação deve fornecer informações doutrinárias à entidade sofredora que se manifesta? Ou seja, durante a doutrinação, a gente deve fornecer mais informações? Resposta: não. Esta é uma particularidade que devemos ter em mente. Colocamos-nos na posição de comunicante. Quando alguém está com forte enxaqueca, por exemplo, não adianta nenhum médico se deter em explicações sobre a origem da doença. A enxaqueca está causando tanto mal-estar que o indivíduo não assimila nada do que é dito. Ele deseja apenas um medicamento para curar o mal. Quanto menos informações dermos, melhor. Os espíritas, com exceção, é claro, têm o hábito que se coadunam com essa atividade, de usarem o vocabulário específico da doutrina, esquecendo-se que nem todo espírito que se comunica é adepto da doutrina, capaz de conhecer os seus postulados. Comunica-se um espírito e diz: você está desencarnado. Ele não tem a menor ideia do que a pessoa está falando. Ou então, você precisa afastar-se do médium e desligar-se. Tampouco ele entende dessa vez. Devemos nos lembrar sempre que este é um vocabulário específico da doutrina espírita, que somente pode ser entendido por espíritas praticantes. Bom, eu dou uma sugestão, não é? Muitas vezes o espírito, para que a gente fale que ele morreu, é algo muito forte. Então, eu uso o seguinte termo: você deixou o corpo físico na Terra, mas você é um espírito, portanto, está conversando comigo. Você é um espírito eterno, mas o seu corpo físico ficou na Terra. Tá? Essa é uma sugestão. É o mesmo que um engenheiro eletrônico chegar-se para uma pessoa e começar a explicar a eletrônica na linguagem científica. O ouvinte, não entendendo do assunto, demonstra total desinteresse pelo que está sendo transmitido e termina a explanação e continua no mesmo estado mental, ou seja, não entendeu nada. A função das comunicações dos espíritos sofredores tem por finalidade primordial o seu contato com o fluido animalizado do médium, para que ocorra o chamado choque anímico. Isso é que é muito importante, tá? O fluido do médium vai dar esse choque anímico e tirar o espírito daquela ideia, aquela monoideia que ele está. Allan Kardec usou a expressão fluido animalizado ou animal porque quando o espírito se acopla ao sensitivo para o fenômeno da psicofonia ou psicografia, recebe uma alta carga de energia animalizada que lhe produz um choque. Como se pode depreender, às vezes, quando advém a desencarnação, o psiquismo do espírito leva com ele todas as impressões físicas, não se dando a menor conta do que ocorreu. Ele continua no local do desenlace, estranhando tudo que está à sua volta, sem a mínima ideia da cirurgia da morte que aconteceu há muito tempo. Quando se dá a incorporação, o espírito recebe um choque vibratório que o aturde, ou seja, tira ele daquela situação, né? E nessa hora, forem dadas muitas informações nesse estado, ele se complica ainda mais, e a entidade não assimila como deveria se desejar o socorro e a emergência a ser administrada. O doutrinador deve ser breve, simples e, sobretudo, gentil, para que o desencarnado receba mais pelas suas vibrações do que pelas palavras. Imaginemos alguém que teve uma parada cardíaca e subitamente desperta num hospital de pronto-socorro ou numa sensação de desmaio. A situação é comparável ao despertar pela manhã depois de uma noite de sonho. Qual a nossa reação psicológica quando alguém se aproxima da nossa cama nessa hora e nos diz: você já morreu? Damos uma risada e respondemos: qual nada, estou aqui no quarto acordado. E continuamos, no entretanto, a manter as impressões do sono.
No caso de um espírito desencarnado que se comunica nesse momento, é a vibração do interlocutor que vai torná-lo mais seguro, embora as palavras ditas suscitem alguns conflitos. Somente são necessários alguns esclarecimentos preparatórios para que os mentores façam-no recordar-se da desencarnação em outra ocasião. Em casos especiais, é viável, quando o espírito permite, dizer-se que a sua desencarnação foi consumada, pois toda regra é adaptável às circunstâncias. Chega, por exemplo, um espírito dizendo: estou sofrendo há muito tempo, não consigo livrar-me desta dor desconfortável. O doutrinador deve dizer: você já notou o que lhe aconteceu? Há muito tempo você está sentindo essa dor? E o diálogo procede: não me lembro, não tenho a menor ideia. Mas, meu amigo, isso é preocupante. Veja bem, examine-se, observe aonde você se encontra. Você sabe que lugar é esse? Não sei. Você se encontra entre amigos. Note a forma como está falando. Com quem está falando? Você já percebeu que está expressando através de uma pessoa, ou seja, o médium, né? Então, uma outra coisa que se pode fazer é o seguinte: muitas vezes o espírito não consegue perceber isso, ou então ele não acredita nessa situação, né? Então, a gente pode falar o seguinte: então, vamos fazer o seguinte: olhe para baixo e veja se o corpo que você está usando é o seu. Aí ele vai ver que é o corpo do médium. E aí você fala: veja, ele é um médium. Um médium é uma pessoa que gentilmente cedeu o corpo para que nós dois pudéssemos conversar, porque você está de um lado da vida e eu estou do outro lado da vida. E é assim que a gente tem que falar. O espírito vai ficar surpreso, porque está convencido de que está falando com seus próprios recursos. Terminada a pausa, o diálogo continua. Você já notou que até agora esteve falando e ninguém lhe respondia, quando nesse momento eu estou lhe respondendo? Sabe por quê? Note que até agora tem pedido ajuda e ninguém lhe apareceu. Qual a razão disso, né? E você pode falar: veja, e aqueles que você ama não estão perto de você. Você chega perto deles e eles parecem que não percebem você, que é outro indício de que ele desencarnou, né? Enfim, o doutrinador deve fazê-lo perceber gentilmente, que algo lhe aconteceu e ele não se deu conta. Você já não está mais na Terra. Deu-se a ocorrência da sua morte e o espírito impactado dirá: mas eu não morri. E o doutrinador concluirá: morreu só porque a morte não é o que você pensa. Você se libertou do corpo, mas continua vivo, né? Ou seja, tem que explicar que o espírito é eterno. Pode também usar um outro artifício. Qual é a sua religião? Você crê que a morte destrói a vida? O que você espera? Você está doente? Já imaginou que vai morrer um dia? Exatamente assim que os mentores espirituais fazem no além-túmulo. Quando chegam os recém-desencarnados, perguntando: onde estou? Os numes tutelares não dizem nada de revelador, porém falam algo mais. Mantenha-se tranquilo, aguarde, pois daqui a pouco o médico vai chegar, até o momento em que um espírito familiar aproxima-se da entidade recém-chegada e afirma: fulano, mas você já está morto. E você também, somente que a morte não existe. Isto prova no espírito sofredor um bem-estar que ele se encontra junto de um amigo, um familiar sobrevivente à morte, e imediatamente pode tranquilizá-lo. Não há, pois, justificativa para a preocupação de dar-se muito informes. É como dizer para uma criança que ela não tem condições de assimilar. Não adianta falar muito, tem que se ser prático, objetivo, cuidar-se de falar num tom de voz que seja natural e coloquial, principalmente quando há mais de uma comunicação. Não se deve pronunciar discursos, pois estes não têm o menor valor para os espíritos sofredores, né? Então, vejam, não é difícil a gente se comunicar com esses espíritos, né? Basta fazer um diálogo como se fossem dois velhos amigos, né? E ter muito tato ao dizer as coisas, para que o espírito não entre em depressão, porque ele já está numa situação muito difícil e delicada. Então, nós temos que fazer com que ele entenda as coisas sem chocá-lo,
né? E é muito simples fazer tudo isso. É só fazer as coisas com muita boa vontade, muito amor e com muito conhecimento da doutrina, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado desse assunto, mas ele vai continuar, porque nós temos mais coisas a falar sobre tudo isso. Eu agradeço até aqui, muito obrigado. Espero que tenha ajudado bastante.